Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu fiz um shorts aqui no canal, onde eu falei assim, né? Que Jesus falou lá em João 4 que a salvação vem dos judeus, no plural, tá? Eu sei que pessoas vão querer fazer o marabalismo, falar que é de Jesus, mas ali é no plural, vem dos judeus. E em Mateus 23, Jesus fala assim: na cadeira de Moisés estarão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas que vos disserem que observar e fazer, observar e fazer. Ele estava se referindo o quê? Aos fariseus, os guardadores da Torá, da lei, etc. Então, o cristianismo já é estranho bastante, né? Por ser uma religião cuja peça central, o fundador, ou líder, ou Deus, sei lá, ele era de outra religião e ele manda seguir aquela religião. Em nenhum momento ele fala: eu vou criar nova lei, novos mandamentos, nova liturgia e vocês vão me seguir. Na verdade, ele está falando ali para seguir o judaísmo, tá? Foi esse o short que eu fiz aqui no canal. Aí uma pessoa comentou assim: não, amadinho, mas ali ele está falando para os judeus, era para os judeus seguirem a lei, os fariseus, não sei o quê. Eu falei: é verdade, nesse ponto a pessoa está coberta de razão. Porque Jesus, em todo o Novo Testamento, ele nunca falou com o não-judeu. Vocês já observaram isso? Jesus só fala em duas ocasiões com duas pessoas que não são judeus. Um é aquela mulher sírio-fenícia, que Jesus chega ao ponto de chamar ela de cachorrinha, né, porque ele não queria atender aquela mulher porque ela não era judia, tanto que no contexto ele fala: não é bom pegar da boca dos filhos, dos judeus, e dar aos cachorrinhos, dando a entender que os gentios seriam só os cachorrinhos que não mereciam comer com os judeus. Inclusive essa passagem é até engraçada, né, que ela se passa numa região gentílica, que é Tiro e Sidom, nas proximidades ali. O autor não situa exatamente onde, ele só fala que estava naquelas cercanias. Então Jesus vai para uma cidade que tem a maioria gentil, e ele chega lá e ele trata mal uma gentia. Ele não quer nem falar com aquela mulher porque ela não é judia. A outra passagem é do centurião romano, porque existe uma grande possibilidade daquele centurião ser um prosélito, porque a gente sabe pela história que muitos romanos faziam proselitismo, né, se tornavam prosélitos dos judeus. Tanto que o próprio Jesus condena, né, os fariseus, que eles falam assim: ai de vós que percorreis os céus da terra para fazer um prosélito, e quando consegue os fazem mais réu de inferno do que vós. Porque como tinha aquela dominação romana, os rabinos faziam sim um certo proselitismo, e muitos romanos acabavam aderindo, né, sendo prosélitos do judaísmo. Agora, Jesus nunca falou com um não-judeu. Vocês já observaram isso? Ele chega a dizer assim: eu não fui enviado senão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele é bem claro: eu só fui enviado para as ovelhas perdidas. O que são as ovelhas perdidas? São aqueles judeus da diáspora, que não voltaram para Israel. Estavam na Babilônia, Roma, Grécia, Alexandria, etc, etc, etc. Essas eram as ovelhas perdidas. Tanto que no contexto, quando a gente pega as epístolas do Novo Testamento, a gente vê que os apóstolos eles estão se dirigindo para esse público, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pega, por exemplo, a epístola de Tiago ou a de Pedro, que eles começam a sua introdução destinando aquelas epístolas às ovelhas perdidas. O próprio Paulo ele ia pregar onde? Nas sinagogas. Quem é que frequenta a sinagoga? Judeus. Então Paulo não estava pregando para um público não judeu ali como as pessoas pensam. Eu já mostrei isso aqui em vídeo, tá? Que tem um equívocozinho com esse termo gentil, que as pessoas pensam que gentil é não judeu. Na verdade não. O termo gentil na Bíblia hebraica ele sempre é aplicado para judeus. Então tecnicamente Jesus nunca falou com um não judeu. O que é engraçado, né? Que surge uma religião enorme com mais de 1 bilhão de seguidores, uma religião que não foi destinada para nenhum não judeu. O próprio Jesus falou isso em Lucas 16, quando ele diz assim: a lei e os profetas até João, desde então é anunciado a vós o reino dos céus, que seria o evangelho, mas violentos se apoderarão dele, os romanos. Foi exatamente o que aconteceu. Os romanos pegaram as escrituras e acabou criando toda uma igreja, né, institucionalizada, tudo com bispos, arcebispos, hierarquia, cargos eclesiásticos, mas é uma igreja que tecnicamente era só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era nem para os judeus e nem para o não judeu. Era só para aquele judeu disperso, para ele de alguma forma ele retornar, fazer um yeshivá e retornar para Israel. Tanto que quando a gente pega as passagens na Bíblia, a gente vê que o cristão está usurpando ali coisas que não eram para eles. Jesus fala assim, por exemplo: enviou estes 12 para pregar, batizar, expulsar demônios, fazer curas e milagres. Aí chega lá o pastor e fala que aquilo ali é sobre ele que ele está falando. Na verdade, aqueles 12 que Jesus enviou eram os 12 apóstolos. Não tem nada a ver com o pastor moderno hoje em dia. Paulo, em Tessalonicenses, fala assim: nós, os vivos, seremos arrebatados com o Senhor nos ares. Aí chega o cristão 2000 anos depois, ele lê aquilo e fala: Jesus vai arrebatar a gente, amadinho. Que não faz o menor sentido, porque Paulo está se colocando ali no grupo nós, e ele coloca um limite de tempo, os que ficarmos vivos. É o mesmo que eu falar assim, ó, eu chegar, por exemplo, para os meus amigos ateístas e falar: pessoal, nós vamos na praia no final de semana. Aí chega, sei lá, o Malafaia e fala: o Ronaldo está me convidando para a praia, meu irmão. Faz algum sentido para vocês? Não, ele só estaria usurpando uma coisa que não tem nada a ver com ele. A mesma coisa esse contexto. Paulo fala nós, o cristão vai lá e usurpa para si.
O próprio anticristo, né, já fiz um vídeo aqui explicando, né, que João fala, saíram de nós, dos apóstolos, mas não eram de nós. O cristão lê aquilo e joga para 2000 anos depois. Vai vir um anticristo que vai dominar o planeta inteiro, amadinhos, e Jesus vai voltar. É tudo usurpação, pessoal. A religião cristã, com todo respeito aos cristãos que estão vendo esse vídeo, não tem um versículo ali que é destinado para o cristão. Na verdade, nós que somos brasileiros, cada um deveria seguir a religião ou aqui do Brasil, né, dos povos ancestrais, ou a religião dos próprios pais. Por exemplo, o Brasil foi aquela terra de indígenas, e depois nós tivemos uma escravidão, né, que trouxe muitos afrodescendentes para cá. Agora, o cristianismo veio por imposição dos europeus. Então, tecnicamente, ou nós deveríamos seguir a religião dos indígenas ou dos africanos. Porque essa religião que os europeus trouxeram para cá é uma religião que os europeus roubaram ali dos judeus. Faz algum sentido para vocês? Porque é meio esquisito, né? Porque os cristãos leem, pregam, brigam, vão na casa dos outros querer pregar palavras e mensagens que tecnicamente não foram para eles. Até o contexto ali do Novo Testamento é judaico. Jesus fala tudo coisas que um judeu entenderia. Quando ele fala, por exemplo, assim, nem o Yud nem um tal cairá da lei sem que tudo será cumprido. Ele está falando da lei de Moisés, da Torá. Não de uma outra religião, ou de outro povo, ou de outro contexto. Quando ele fala, ide primeiro pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ide pregar, mas evite o caminho dos gentios e a vila dos samaritanos, mas pregai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio Jesus está mandando eles pregarem para quem? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não faz muito sentido, sabe, você ter uma religião enorme, como a gente tem no Brasil, que quer ditar regras, quer ditar coisas, se essa religião foi criada numa base falsa. É que nem aquele salmo que fala, né, que bem-aventurado é o homem que cria sua casa na rocha, né, e não na areia, porque o cristianismo foi criado na areia. Vocês querem ver um outro exemplo? Eu já provei aqui no canal que não existe pastor. 2 profetas do Velho Testamento, Ezequiel e eu acho que é Isaías, não lembro se é Isaías ou Jeremias, estou falando de cabeça, Deus falou que ia tirar os profetas da terra, os pastores da terra, os profetas também. Deus falou, eu já estou cheio dos pastores que apacentam a si mesmo, só comem a gordura da ovelha, não vão atrás da ovelha desgarrada, eu vou tirar os pastores da terra. Foi Deus que falou, está na Bíblia de qualquer um. Você chega no Novo Testamento e diz o quê? Jesus fala, eu sou o pastor. Quer dizer, fora de mim não tem outro pastor. Então, dentro dessa concepção, Jesus seria o pastor prometido por Deus, que seria o último e único pastor. Então, como é que tem tantos pastores hoje em dia no Brasil? E outra, não segue nem os rituais da própria Bíblia, né? Porque o dízimo ali tem todo um contexto, era só para alimentação, o dízimo era anual, tinha também o dízimo trienal, tinha um descanso do dízimo, né? Cada ano sabático, o dízimo a cada 3 anos era para ser destinado aos pobres, o sacerdote também tinha que dar o dízimo, enfim, tinha toda uma série de regras ali que eles não cumprem. Então, quer dizer, cria-se toda uma religião baseada na areia e completamente fora do livro. Então, para que serve o livro? Porque já que o livro não importa, né, o que importa é o que os pastores dizem, e todo esse sistema que eles construíram, então a Bíblia não serviria para nada, tecnicamente. Então, por que os cristãos pregam tanta Bíblia, se tecnicamente ela não importa nada? O que importa é o que os pastores fazem. O próprio Novo Testamento dos cristãos fala assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, o Novo Testamento quer acabar com o templocentrismo do judaísmo. São concepções diferentes, mas tudo bem. Então, se o cristão segue o Novo Testamento, por que ele colabora tanto para a construção de mais templos? Tem Deus em algum desses templos? Segundo o que diz ali em Atos dos Apóstolos, não. No discurso de Estevão. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, por que eles não param de fazer mais e mais templos? E por que o cristão não consegue perceber isso? Se ele está contribuindo para templos, ele está indo contra o próprio livro dele. O próprio livro de Atos, né, que agora eu estou analisando, já estou no capítulo 5, fala que as pessoas vendiam suas posses, bens, casa, e depositavam todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam o quê? Ficava para ele o dinheiro? Não. Eles partilhavam tudo em comum, conforme a necessidade de todos. Era praticamente um comunismo, né? Era partilhado tudo igual, conforme a necessidade de cada um. Por que então que a igreja não segue isso? Ou mais uma vez o livro não importa? Pessoal, é complicado, porque quando a gente pega assim para estudar a fundo a Bíblia mesmo, tecnicamente não era para ninguém ser cristão. Só aquelas ovelhas perdidas lá da casa de Israel, que seria uma das missões do Messias, né? Já falei para vocês, o Messias tinha que trazer de volta os dispersos de Israel. Mas de nenhum momento Jesus, os apóstolos, eles falam de outros povos que eles teriam que ser ou aceitar Jesus ou se converter a Jesus. Então, tecnicamente, o cristianismo em si é uma casa construída na areia, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, se ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá? Ativa o sininho também, que agora precisa ativar o sininho. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.